A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo universal, ou seja, é um modelo para todos nós cristãos. A oração do Pai Nosso está em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. O primeiro versículo diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o Espírito de Deus, Ele quer que nós santificamos o nome de Deus. Ou seja, Deus, Ele tem que ser a nossa direção. Por quê? Pai nosso que estás nos céus. Existe um único Deus. Existe um único Senhor. A Bíblia diz para nós santificarmos o nome dEle. Nós não precisamos santificar. A palavra santificar é separar um Deus para adorar. Porque só há um Deus, há um Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nós temos um Pai. E esse Pai, Ele quer cuidar dos filhos. Esse Pai, Ele quer que nós reconhecemos Ele como nosso Pai. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Nós não precisamos buscar em outro Deus, em outro Pai. Deus é suficiente para suprir as minhas necessidades espirituais. Ele enviou seu Filho Santo Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso diz que nós devemos ter atenção no único Deus. O único Deus, aquele que está nos céus. Nós não precisamos fazer deuses aqui na terra. Nós não precisamos pegar o ouro, a prata, a argila, o metal e fazer um Deus e colocar como padroeiro, como pai. Há um só padroeiro, Deus. Nós não precisamos ficar inventando deuses para adorar. Deus é suficiente, aquele que criou todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz que Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o arquiteto. Ele é o único Deus. Mas os homens buscam muitas invenções. Os homens procuram muitas adorações. A oração do Pai Nosso nos ensina que nós temos um Pai, que nós temos um Deus, um único Deus. Nós não precisamos fazer nem imagem dele que está nos céus. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 4. Não farás nenhuma imagem de quem está no céu, na terra e nas águas e debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. A Bíblia diz que nós não podemos fazer uma imagem nem de quem está no céu. Quem está lá no céu? Deus, Jesus está à direita do Pai lá no céu. Nós não podemos fazer uma imagem nem de Deus Pai, nem de Deus Filho, o Messias. A Bíblia diz que nós não podemos fazer uma imagem de quem está na terra. Nós não podemos fazer uma imagem nem dos homens aqui na terra. A Bíblia diz que há um único Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o
teu reino. Ou seja, Jesus mandou nós orarmos, ensinou nós orarmos. Venha o teu reino, o reino de Deus venha até nós. Mas o reino de Deus vai vir como Ele quer, não como eu quero. Os homens querem o reino mundano. Os homens querem o reino materialista. Os homens querem um reino cheio de pecado. Os homens querem um reino cheio de orgia, cheio de materialismo desenfreado. Mas a Bíblia diz aqui no verso 10, venha o teu reino, seja feita a vontade dele, seja feita a tua vontade. Nós não podemos querer a nossa vontade. A vontade de Deus é que nós adoramos a Ele. A vontade de Deus é que nós o aceitamos a Ele como Senhor. Olha o que diz, verso 10, vem o teu reino, o reino de Deus, existe um reino. E os homens procuram tantos reinos. Os homens faz títulos de rainha ou de rei. Mas a Bíblia diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, fazer a vontade dele aqui na terra. Nós temos que querer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é para que você se entregue às bebidas. Não é a vontade de Deus que você se entregue às drogas, ao tráfico, à idolatria. Não é a vontade de Deus que você se entregue para a depressão, para o suicídio. Deus é Pai. Que pai quer o mal para o filho? Seja feita a vontade dele e não a nossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Deus ele faz chover sobre o mal, sobre o ímpio, sobre o justo. Deus manda chuva, Deus manda sol. Olha a misericórdia dele. Deus manda trabalho, até mesmo para o ímpio, para aquele que não serve a ele. Porque há uma preocupação de Deus em suprir toda a necessidade, até daqueles que desobedecem a ele. Isso mostra a misericórdia dele. Isso mostra a bondade dele. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe das tuas necessidades. Nós precisamos ter uma reação humana da nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A oração do Pai Nosso diz, o pão nosso de cada dia. Deus dá o pão, mas Ele quer que nós trabalhamos honestamente. Ele quer que nós ganhemos nosso pão honestamente. Deus quer que nós trabalhamos. Deus não quer que eu fique andando de um lado para o outro, sugando as pessoas. Deus não quer isso. Deus não quer que eu fique assentado debaixo de uma árvore, de uma sombra fresca, de um melzinho e de chupeta. O trabalho é uma terapia. O trabalho é uma vontade de Deus. Nós temos que trabalhar. Deus não quer de maneira alguma que ficamos sugando as pessoas. Deus não quer que nós devemos explorar as pessoas. Mas nós temos que querer trabalhar. Trabalhar é uma terapia.
Ocupar a nossa mente, as nossas mãos com o trabalho é uma dádiva, uma coisa boa. Deus, Ele vai suprir o meu pão, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que querer trabalhar. Eu tenho que querer fazer o trabalho honesto, ainda que seja uma lavadeira de roupa, ainda que seja um servente de pedreiro, ainda que seja o pedreiro, ainda que seja o vendedor de banana, ainda que seja um vendedor de laranja, que seja honesto, que ganhe o pão, ainda que seja um vendedor de picolé, mas ele trabalha honestamente. Esta é a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Verso 2, perdoa as nossas dívidas. Olha, se você não perdoar, se você não aceitar o perdão das pessoas e se você não perdoar, a Bíblia diz que nós somos afetados espiritualmente, até na saúde física, por falta de perdão. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão deprimidas, tem pessoas que estão estressadas por falta de perdão. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa o vizinho, não perdoa o seu patrão. A Bíblia diz, perdoa as nossas dívidas, ou seja, você está pedindo o perdão de Deus, mas você não perdoa. O perdão é o alívio. O perdão é uma cura para a nossa alma. Quando nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. Por isso, o versículo, Mateus capítulo 6, verso 12, na oração do Pai Nosso, a Bíblia manda que nós viemos a perdoar. Se você tem alguém que você não perdoa, concilia-te depressa, perdoa depressa, para que você seja curado espiritualmente, para que você seja curado. O perdão é o alívio da alma, o perdão é a cura. Como você vai acreditar no perdão de Deus se você não perdoar a quem está próximo de nós, que é o ser humano? Se você não perdoar, você não tem perdão. Porque Deus manda nós perdoar quem nós vimos com os nossos olhos. Eu deixo essa mensagem, eu parei aqui no versículo 12, mas tem mais para fazer esse vídeo, para não ficar muito extenso. Eu sou o pastor Antônio, eu não prego denominação, eu prego o reino de Deus, eu prego a palavra de Deus, o reino de Deus. Se você gostar dos estudos, se você gostar desta doutrina, dos ensinos, venha e se inscreva no meu canal. Se inscreva, passa essa mensagem adiante. Inscreva-se no meu canal e ajuda esta mensagem a chegar nos quatro cantos. Eu sou o pastor Antônio e deixo essa palavra. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.